Oh, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, pela oportunidade de nós estarmos na Tua presença, Senhor, de nós acordarmos e podermos, no primeiro dia da semana, Te dar toda a honra, toda a glória, Senhor Jesus, dar o nosso primeiro momento para o Senhor. Senhor, para nós é uma bênção, é uma honra poder estar, Senhor, na Tua presença, desfrutando, Senhor, da Tua palavra, junto com os nossos amados irmãos. Senhor, nós Te pedimos que o Senhor possa falar conosco, nos usa como canais, Senhor, nos cobre com o Teu sangue precioso, que é aquele que nos permite estar na Tua presença, Senhor. E também, Senhor, nos encoraja a entrarmos no Santo dos Santos, no mais íntimo, para que possamos, Senhor, estar na Tua presença e desfrutar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Senhor, Tua obra é completa, Tua obra, Senhor, é maravilhosa e ela está disponível para cada um de nós. Senhor Jesus, muito obrigado. Nós Te pedimos que o Senhor esteja nos encabeçando e nos suprindo nessa manhã. Jesus é o Senhor. Amém, queridos irmãos? Essa mensagem, o título dela é a mensagem 7 do nosso alimento diário, cujo título do alimento diário é A vinda de Cristo é certa. E na semana passada nós fomos encorajados pelo irmão André, que o título da mensagem que ele ministrou para nós foi esse, que a vinda do Senhor é certa. E, amados irmãos, o livro de Tessalonicenses, o qual nós estamos estudando, o encargo principal, o coração do apóstolo Paulo, era de que aqueles jovens irmãos, o livro de Tessalonicenses, Paulo, ele foi para Tessalônica, ele levantou a igreja, ele constituiu a igreja, ele formou os irmãos, mas ele não pôde ficar com os irmãos, e ele partiu. E após a sua partida, após um determinado tempo, o coração dele começou a queimar, começou a se preocupar em como estavam os irmãos, como estava a fé dos irmãos, como estava a condição deles. Afinal, nós sabemos que nós, como pais, nós nos preocupamos com os nossos filhos, nós amamos os nossos filhos e nós laboramos pelos nossos filhos. Então, nós estamos todos os dias olhando para eles, né, desde o momento em que acordam até o momento em que se deitam, porque nós amamos. E Paulo, com esse amor, ele cuidava dos Tessalonicenses. E o principal desejo de Paulo na epístola aos Tessalonicenses, que vou mostrar para os irmãos, ontem, quando eu compartilhei essa mensagem, eu falei de forma panorâmica, e não adentrei especificamente em todos os versículos, mas hoje, como nós temos um pouco mais de tempo, cada um de vocês pode pegar a sua espada, pode estar à mão aí com o seu amém, com a sua Bíblia, que nós vamos percorrer por várias passagens da palavra de Deus. E o que eu quero demonstrar para os irmãos é o sentimento principal do apóstolo Paulo em relação a esses novos cristãos, aos Tessalonicenses, que Paulo, quando escreveu, né, nós podemos ler, vamos começar, nós vamos ler o final, a parte final de cada um dos 5 capítulos. 1 Tessalonicenses é constituída de 5 capítulos que Paulo escreveu, sendo que ao final de cada um desses capítulos, Paulo ressalta sobre a vinda do Senhor. Então, o primeiro versículo que nós vamos ler é do capítulo 1, o último versículo do capítulo 1, que é o versículo 10, que diz: E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Olha o sentimento de Paulo. Estava falando a respeito de nós aguardarmos, quando eu me refiro, né, a nós, é porque essa palavra é para nós.
Aqui ele estava falando para os irmãos de Tessalônica, mas essa palavra ela também é para nós. Aguardardes do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Agora, podemos avançar para o capítulo 2, o versículo 19 e o 20, que são os últimos versículos do capítulo 2. Versículo 19 diz: Pois, quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos, na presença de nosso Senhor Jesus, em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então, mais uma vez, aqui no capítulo 2, nós vemos que Paulo está falando a respeito da sua vinda. No capítulo 3, o último versículo do capítulo 3 é o 13, que diz: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai. Olha lá como ele termina: na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Aqui, mais uma vez, nós vemos o apóstolo, no 3º capítulo, encorajando os irmãos a olharem, a focarem na vinda do Senhor. No capítulo 4, prosseguindo, o versículo 17 diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E para finalizar, o último capítulo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, aqui antes das saudações finais. Ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E podemos aqui, irmãos, ver que o apóstolo Paulo, o coração deles era para que nenhum desses irmãos de Tessalônica se perdessem, fraquejassem, se abalassem, naufragassem ou desistissem. Pelo contrário, Paulo estava encorajando eles para que os olhos deles, para que o coração deles estivesse focado na volta do Senhor. Estas são as palavras que Paulo ministrou para os tessalonicenses, mas a gente pode reforçar o que o Senhor diz a respeito da sua própria vinda. No livro de Apocalipse 22, em Apocalipse, no capítulo 22, o versículo 12 diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aleluia, irmãos, aqui é o Senhor falando. Ele está dizendo que vem sem demora e com ele está o galardão. Então, irmãos, o que dizer disso? Nós fomos encorajados e vimos na palavra ministrada pelo André no final de semana passado, que foi extremamente clara, todo o processo para que nós possamos ser vencedores. O André nos mostrou ali a última semana de Daniel, composta por 7 dias, que são 7 anos, divididos em 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, os segundos 3 anos e meio, e o que o Senhor espera de nós, e o que Ele está nos dando todas as condições, todo o caminho, Ele está preparando para que nós possamos estar no melhor disso, que é antes dos 3 anos e meio em que se inicia a grande tribulação, nós, juntamente com aqueles que já dormiram no Senhor, mas que são filho varão, aqueles que negaram a si mesmo, que usaram o sangue, que viveram uma vida testemunhando, que não amaram a sua vida da alma e tiveram uma vida na presença do Senhor, vão ser ressuscitados
juntamente com os vivos, nós seremos arrebatados aos ares, direto para o trono de Deus. Então, quem são esses? Esses são os vencedores, o filho varão, que é o que nós desejamos fazer parte, estar com os irmãos. Então, irmãos, aqui nós podemos ver, na semana passada, nós vimos, o André nos mostrou uma cronologia, um histórico. E a pergunta é, e nós? Em que momento nós estamos? Certamente, irmãos, nós estamos, certamente, sem sombra nenhuma de dúvidas, nós estamos nos tempos do fim. Durante toda a Bíblia que nós lemos, a gente percebe em muitos momentos dizendo, é chegada a hora, né? O meu reino está próximo. Mas nós sabemos, irmãos, pelos acontecimentos que, de fato, nós estamos muito, muito, muito próximos dessa segunda vinda do Senhor. E ontem, né, existe um ditado popular que as pessoas costumam falar, né? Elas dizem que a única certeza que se tem é da morte. Mas, irmãos, para nós esse ditado, ele não é válido. Porque nós sabemos que quando nós fomos batizados, nós morremos com Cristo. A morte do Senhor na cruz, nós nos identificamos com o Senhor quando ele morreu na cruz. E da mesma forma com que nós temos certeza que o Senhor morreu, ele também ressuscitou. E, irmãos, quando nós cremos no Senhor, quando nós aceitamos esse Senhor, cremos que ele morreu e ressuscitou, nós nos identificamos e recebemos isso como nosso. Portanto, nós não morremos, nós dormimos enquanto estamos aguardando essa segunda vinda do Senhor. Mas nós que estamos aqui participando desse momento e pudemos acordar nesse primeiro dia da semana, para nós temos a oportunidade de nos preparar e de fazer parte desses que estão vivos, de que não vão sofrer o dano, né? De passar por esse sono, por dormir. Pelo contrário, teremos muito provavelmente a possibilidade de ver o Senhor sem passar por essa situação de dormirmos. E, portanto, para nós, essa frase não é válida, né? É a única certeza que nós temos a morte? Não. Nós temos muita certeza que a vinda do Senhor é certa. Irmãos, aqui eu quero encorajar que a palavra de Deus diz que nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que o Senhor ele vai voltar. E isso, de fato, nós não sabemos. É extremamente detalhado e específico o dia e a hora. Porém, a Bíblia não fala que vós não sabeis o mês e nem sabeis o ano. Então, eu fico muito alegre, porque nós temos tido revelação por meio da palavra profética. Os nossos apóstolos, os nossos presbíteros que estão à nossa frente, que têm nos encorajado, essa palavra que tem sido transmitida a nós, tem demonstrado que nós estamos muito perto dos tempos finais. E a Bíblia, irmãos, ela é clara dizendo que nós não sabemos o dia nem a hora, mas eu entendo que nós não sabemos o dia e a hora, mas nós não podemos dizer que talvez nós não saibamos o ano. Então, irmãos, isso é muito importante. Eu queria aqui, eu não vou ler os versículos, tá? Mas eu vou mencionar para os irmãos 8 aspectos, 8 pontos que demonstram que realmente nós estamos próximos, muito próximos dessa segunda volta do Senhor. Então, não sabemos o dia e a hora, mas item 1, hoje nós podemos perceber e ver que existem muitos falsos mestres, muitas pessoas falando em nome do Senhor, falando coisas que não conferem com a pura palavra de Deus. Então, isso demonstra, irmãos, que o Senhor mostrou na Bíblia algumas dicas dos momentos do fim. Então, Mateus 24 fala que nos tempos finais haverão falsos mestres ensinando em nome do Senhor. Segundo ponto, segundo
Lucas, capítulo 21, versículo 10 e 11, nesses versículos falam que nos tempos finais haverão guerras e desastres. E realmente nós conseguimos ver a situação hoje mundial. Olhando para o mundo, para o Brasil, nós nunca vimos globalmente uma polarização tão grande entre as pessoas. As pessoas não se entendem mais. Não existe uma convergência de opiniões. Pelo contrário, as pessoas hoje elas têm opiniões completamente opostas uma das outras. Um está indo para frente, outro está indo totalmente para trás. Um está indo para a direita, outro está indo totalmente para a esquerda. Isso, irmãos, demonstra o tempo do fim. Isso é um sinal de que nós estamos muito próximo da volta do Senhor. Terceiro ponto, irmãos. Lucas capítulo 21, no 10 e 11, também menciona em respeito à fome. Não sei se os irmãos têm notado, mas quando eu dirijo meu carro pela cidade de Curitiba, se multiplicou o número de pessoas que estão no sinaleiro com um cartaz escrito fome. Aqui eu não quero entrar no aspecto de que realmente essas pessoas estão pedindo se de fato elas estão com fome ou elas querem usar o dinheiro para um outro aspecto, mas o que eu quero ressaltar aqui é que isso, irmãos, é um sinal. Fome. Está se mostrando para nós, as pessoas estão dizendo fome, e isso, irmãos, é um sinal também de que a volta do Senhor está próxima. Quarto item, Lucas capítulo 21 também fala a respeito de peste. Hoje nós estamos vivendo, de fato, uma epidemia, uma pandemia, uma situação onde nós jamais imaginávamos, nos 40 anos aí que eu tenho, nunca vi uma situação como essa. Então, de fato, nós estamos diante desses versículos aí de Lucas 21. Item 5, que demonstra que nós estamos próximos da volta do Senhor, a perseguição aos cristãos. Hoje nós sabemos que nós não temos total liberdade para chegar em qualquer estabelecimento, em qualquer local, em qualquer ambiente e falar livremente a palavra de Deus, né? Então, as pessoas falam, política, religião e tal, isso não se fala. Então, por quê, irmãos? Porque realmente estamos perto do fim. Item 6, sexto item que demonstra que nós estamos perto da volta do Senhor, Mateus 24, do versículo 12 ao 13. Nestes versículos demonstram que o amor de muitos vai se esfriar e a iniquidade aumentará. O que é a iniquidade? Nós recebemos essa palavra, estudamos isso recentemente, e a iniquidade é quando se perde o parâmetro, se perde a referência. E nós sabemos hoje que o mundo está totalmente sem referência, não tem parâmetro, não tem um norte, não tem uma direção. E o amor de muitos se esfriará. E é o que nós podemos ver nos relacionamentos hoje, até mesmo dentro de uma mesma família, né? Em vez de haver o amor, a paz, o apoio, o cuidado, a família está engajada, todos da mesma família têm o mesmo alvo, o mesmo foco, todos estão remando em relação à mesma direção. Nós vemos que isso não está acontecendo. São poucos e raros os casos de famílias estruturadas, bem firmes, consolidadas no Senhor. Então, esse é o sexto item que demonstra que a volta do Senhor está muito próxima. O sétimo item diz, em 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículo 3, demonstra que nos tempos finais andarão dizendo paz e segurança. E nós temos visto claramente o esforço que se tem feito para que haja a paz mundial, alguns acordos já costurados e acertados, alguns acordos, não os principais, mas já está caminhando para um acordo global em busca da paz. E segurança também. Nunca
focamos tanto na questão de segurança hoje, você pode notar a quantidade de câmeras. Há 30, 40 anos atrás, eram raros os estabelecimentos que se tinham câmera, né? Hoje, você pode ver, né, na maioria dos condomínios, na maioria das empresas, hoje se tem câmeras, né? Então, isso chama-se o monitoramento, o controle. Então, tudo isso, irmãos, está enfatizando e reforçando que nós estamos muito próximos. E, por fim, o 8º item, e o mais importante de todos, que é aquele que dita realmente, de fato, o tempo em que isso vai acontecer. Nós sabemos que o cavalo branco saiu vencendo para vencer. Esse cavalo branco, atrás dele, saiu o cavalo amarelo, o cavalo vermelho e o cavalo preto, representando a morte, a fome e... A morte, a fome... A morte, a fome... Me fugiu um dos itens. Mas... Guerra! Primeiro, guerra, muito bom. Obrigado, irmão. Morte, fome e guerra. Esses 3 cavalos, eles seguem o cavalo branco. O que é o cavalo branco? É o evangelho. O evangelho saiu vencendo para vencer. A palavra de Deus é que está à frente, que está ditando o tempo em que o Senhor vai voltar, em que essa segunda vinda irá acontecer. E o Senhor fala que ele não tarda, mas ele é longânimo. Com qual foco e com qual objetivo? Para que ninguém se perca, mas para que todos cheguem à perfeita varonalidade, à estatura do varão perfeito, a fé, a salvação completa da nossa alma. E demonstrando isso, irmãos, nós vemos os colportores dinâmicos. Como eu comentei ontem, e o Luiz, no compartilhar, ele trouxe para nós esses números, que são sensacionais, eles são impressionantes e são maravilhosos. Irmãos, olha, se falar é de não acreditar. O Luiz reportou para nós que me parece que no dia 5, os colportores dinâmicos venderam, entregaram, contataram e tiveram acesso a 9.000 e poucas pessoas. Eles entregaram 9.000 livros em um único dia. Então, irmãos, isso é impressionante, isso tem que nos impactar. E, de fato, isso está ditando o passo a passo, o palmilhar, o andar e o tempo da volta da segunda vinda do Senhor. Então, irmãos, o que eu quero dizer com esses 8 itens? Que, de fato, nós não sabemos nem o dia, nem a hora, mas certamente nós saberemos o ano em que o Senhor está voltando, né? Portanto, irmãos, nós podemos nos preparar. Nós, hoje, estamos diante de algo chamado oportunidade. Você é um bem-aventurado por estar tendo acesso e podendo ouvir e ser encorajado e reagir a essa palavra tão maravilhosa e tão oportuna, sabendo que nós estamos no tempo do fim. Portanto, nós temos uma oportunidade para nos preparar. E foi com esse intuito, foi com esse coração que Paulo tanto esteve em Tessalônica, como agora nós podemos ver que no versículo capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 14, diz assim: exortamo-vos também, irmãos. Opa, calma lá. Capítulo 2, me perdoem. Capítulo 2, versículo 17. O Luiz ontem leu para nós uma versão bem melhor, que é mais simples, né, de nós entendermos. Mas eu só tenho aqui a João Ferreira de Almeida, então eu vou ler para os irmãos. Ora, nós
irmãos, orfanados por breve tempo, aqui orfanados quer dizer separado de vós, não estamos junto de vocês, orfanados por breve tempo de vossa presença, não, porém, do nosso coração, com tanto mais empenho, diligenciamos, com grande desejo de ir ver-vos pessoalmente. A versão King James, que o Luiz, não sei se foi a King James, mas que o Luiz leu para nós, fala de ir ver o vosso rosto, face a face, está na vossa presença. Por isso quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Senhor Jesus. Agora, irmãos, veja o capítulo 3, o versículo 1. Então, ele começa com essa conjunção pelo quê. Esse pelo quê inicial do capítulo 3, versículo 1, diz, ele está querendo dizer assim, portanto, como eu fui separado de vocês, como eu não querendo estar com vocês, mas não pude estar com vocês, não podendo suportar mais, eu não consigo mais aguentar estar longe de vocês, eu não suporto mais essa situação, então eu abro mão do meu irmão Timóteo. Timóteo era cooperador. Aqui diz assim, não podendo mais suportar o cuidado por vós. Eu tenho saudades de vocês, eu amo vocês, eu desejo cuidar de vocês. Pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Irmãos, aqui é um ponto crucial. Paulo, ele estava mostrando para os irmãos que era extremamente importante e ele tinha o desejo e o sentimento de que os irmãos não vivessem de forma despercebida, mas que eles tivessem uma vida santa, uma vida na presença do Senhor, uma vida de desfrute. Portanto, ele não sabendo dessa situação e desesperado com isso, ele abriu mão de estar junto com o seu cooperador. Nós sabemos o que Timóteo representava na vida de Paulo. Timóteo aqui, o versículo diz que ele é ministro de Deus, mas a melhor tradução é que Timóteo é cooperador de Deus no Evangelho. Então, Timóteo é cooperador de Deus e de Paulo na palavra. Paulo, irmãos, nós sabemos, né? Os irmãos que estão à nossa frente, o Luiz, segunda-feira, vai estar indo para Foz do Iguaçu. Então, perguntei para ele, Luiz, quem vai com você? Ele falou, olha, o Fernando Visbis vai comigo. Eu me alegrei, porque nós sabemos que o nosso irmão, ele está indo, ele tem nos servido, tem estado à nossa frente e está indo por causa da obra, por causa do Evangelho, por causa dessa visão que nós temos recebido, está perseguindo essa visão, mas graças ao Senhor que ele não vai sozinho. Ele tem um cooperador. Então, graças a Deus pela vida do Fernando, né? A Ana Lia, a sua casa. O Fernando também está indo. A sua esposa, a Ana Lia, está encorajando. Certamente está orando pela vida e nós, como igreja, estamos abençoando e cobrindo os irmãos em oração, também nas ofertas, no encargo, e somos um. E nós sabemos, irmãos, do que representa um cooperador. E aqui eu quero destacar que Paulo abriu mão da presença de Timóteo, de estar junto com Timóteo, que Paulo chamou Timóteo muitas vezes de cooperador, mas existem vários versículos que Paulo fala, Timóteo, meu filho, nós sabemos que é filho na fé. Então, ele abriu mão de estar junto com o cooperador por amor dos irmãos e enviou Timóteo. E qual foi o intuito?
com qual propósito Paulo enviou Timóteo. Quando Paulo preparou Timóteo, o que ele disse para Timóteo? O que ele queria de Timóteo em relação aos Tessalonicenses? Paulo estava nitidamente preocupado com relação à fé. Com relação à fé. O versículo 2 diz que ele enviou Timóteo, ministro de Deus, ou cooperador de Deus no Evangelho, na palavra de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Aqui essa palavra exortar também pode ser consolar e encorajar. Então, irmãos, qual foi o intuito de Paulo enviar? Ele não suportou mais. Ele falou, Timóteo, vai, Timóteo, e encoraja os irmãos, exorta os irmãos, consola os irmãos, olha para a fé deles. Nós precisamos que a fé deles esteja firme, esteja sólida, esteja no Senhor, que eles não, em meio a muita tribulação, em meio a muita dificuldade, em meio a muita perseguição, em meio a muitas angústias, que isso, Timóteo, não venha abalar os irmãos, mas pelo contrário, que isso possa só fortalecer a fé deles. E aqui, irmãos, eu queria entrar um pouquinho no aspecto da fé. Por que fé? Hebreus. Vamos ler Hebreus. Nós sabemos, um versículo muito conhecido nosso, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, a fé, ela está relacionada à satisfação de Deus em relação a nós, a Deus olhar para nós e se alegrar, a Deus olhar para nós e ter prazer, a Deus olhar para nós e sentir-se satisfeito. Então, sabendo disso, que sem fé é impossível agradar a Deus, nós precisamos observar o que de fato, o que é fé. O que é fé? Fé, irmãos, não é acreditar. Isso é muito importante. Nós estamos há anos na vida da igreja e não podemos vacilar, não podemos ter dúvidas em relação ao que é fé. Portanto, nós temos um versículo no capítulo 11 de Hebreus que é muito claro e nos ensina o que é fé. E eu queria ler para os irmãos. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 1 diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé é a convicção de fatos que se não veem. Aqui, irmãos, eu quero agora, para ajudar os irmãos a entenderem definitivamente o que é fé, eu quero usar uma parábola muito, muito, muito conhecida do Senhor para os discípulos, que muitas pessoas entendem essa parábola e interpretam ela de forma errônea, de forma equivocada, que é a parábola do grão de mostarda. Ali nós vemos que o Senhor fala para os discípulos, eu não vou abrir a Bíblia agora, mas eu vou compartilhar o meu sentimento para os irmãos. Ali nós vemos que o Senhor fala para os discípulos que eles eram homens de pequena fé. E o Senhor diz que se eles tivessem a fé como a fé, prestem atenção, se eles tivessem a fé como do grão de mostarda, eles diriam para o monte, passa daqui para lá, e isso se sucederia. E muitas pessoas entendem que, se eu tiver, por que eles acham que a fé do grão de mostarda é pequena? Isso é um erro.
A fé do grão de mostarda não é pequena. Pelo contrário, a fé do grão de mostarda, aqui ele não fala que uma fé pequena como igual à fé pequenininha que o grão de mostarda tinha. Não. Aqui o Senhor diz que o grão de mostarda, a menor das sementes, ela é uma semente, é quase um pó, ela é minúscula, ela é muito pequena, mas ela crê, ela tem certeza que mesmo sendo uma semente tão pequena, tão minúscula, tão insignificante, ela crê que quando ela for plantada, quando ela for regada, ela vai se tornar uma árvore, um arbusto viçoso, grande, e que vai gerar o fruto da mostarda. Ela tem certeza, ela crê, ela sabe que ela foi feita para isso, e que mesmo ainda sendo apenas uma semente, ela vai ser grande, e ela vai ser produtiva, e muitos vão poder desfrutar deste fruto maravilhoso. Portanto, aqui, claramente o Senhor está dizendo que vocês precisam crer. Embora, irmãos, aqui o grão de mostarda aqui, ele tem certeza que ele vai se tornar um arbusto. Embora ele espera que ele se torne um arbusto. Ele tem a convicção de fatos que se não veem. Ele não se enxerga ainda, ele não consegue ver fisicamente que ele vai se tornar esse grão, mas ele tem convicção, ele tem certeza, ele espera que ele vai se tornar, e ele tem convicção que ele não consegue enxergar ainda, mas ele tem essa convicção. Portanto, irmãos, fé é a certeza de coisas que se esperam e é a convicção de fatos que os teus olhos não veem. Portanto, aqui, irmãos, eu quero reforçar que Paulo enviou Timóteo exatamente com esta finalidade, para que Timóteo fosse ver, para que Timóteo fosse encorajar, para que Timóteo fosse consolar, para que Timóteo fosse admoestar a condição, o estado de certeza, o estado de convicção da fé dos tessalonicenses. Por que a fé, irmãos? Por que usar um capítulo inteiro do livro de Tessalonicenses focado na fé? Porque o livro de Tessalonicenses nos mostra a expectativa e nos mostra a preparação, nos mostra uma postura de vigia em relação à volta do Senhor. E o aspecto mais importante para que nós façamos parte desse filho varão é a nossa fé. É a certeza e é a convicção da palavra profética. Aqui eu quero também reforçar que não é fé nas tuas coisas. Embora você possa exercitar a fé para várias outras coisas da tua vida, mas a fé é na palavra profética, é a fé naquilo que Deus prometeu, é a fé nas promessas de Deus em relação a nós, é a fé no conteúdo da economia neotestamentária de Deus, é a fé enquanto nós ouvimos os nossos apóstolos, é o sim e o amém que a nossa boca ministra quando nós ouvimos a palavra dos nossos apóstolos para nós. Então, irmãos, fé, é impossível agradar Deus sem fé. E nós temos vários exemplos de fé na Bíblia. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Noé. Noé, ontem também, o Luiz compartilhou conosco, ele leu Hebreus 11, que Noé, ele aparelhou uma arca.
Por que Noé é um exemplo de fé? Porque no ambiente em que ele vivia, no momento em que ele vivia, era loucura se falar em chuva. Era loucura se falar em dilúvio. Não fazia parte da lógica, não fazia parte do óbvio. Portanto, irmãos, nós não vivemos pela lógica, nós não vivemos pelo óbvio, nós não vivemos pelo curso desse mundo, mas nós vivemos por fé. Então, hoje, irmãos, nós precisamos ser esses Noés que estão aparelhando a arca, que estão ali construindo essa arca para que no dia em que o Senhor vier, veja, o Senhor fala que a volta do Senhor vai ser como nos dias de Noé. Ou seja, todo mundo vai estar bebendo, casando, dando-se em casamento, comendo, enchendo a barriga, ou seja, se preocupando única e exclusivamente consigo mesmo e com o seu estômago. Mas nós, em meio a esse cenário, em meio a esse ambiente, nós vamos estar com os nossos olhos focados no Senhor. Por nada vai nos desviar de hoje estarmos aparelhando essa arca como Noé. A mesma coisa a experiência de Abraão. Abraão, irmãos, é muito fácil viver pelo que os nossos olhos enxergam. Nós gostamos de ver e pegar com as nossas próprias mãos. Mas o Senhor nos chamou para nós andarmos pelo que nós não vemos. Andar por fé é diferente, é oposto, é contrário a você andar por aquilo que os teus olhos veem, por aquilo que você enxerga, por aquilo que as tuas mãos apalpam. Andar por fé é diretamente relacionado àquilo que você não vê, do que as tuas mãos não apalpam, do que aquilo que você não consegue ver com os teus olhos físicos. Mas nós precisamos ter a certeza e ter a convicção destes fatos e esperar isso. E Abraão é um exemplo disso. Quando o Senhor chamou Abraão, foi muito difícil. Não pensem, irmãos, que foi fácil. Essa caminhada de fé, nós precisamos abrir mão de muitas coisas. Muitas pessoas que estão próximas de nós, às vezes até mesmo a nossa família, dizem, esse é louco, esse é fanático, esse só pensa em Deus, esse esqueceu o resto, esse não pensa em outra coisa, falou em irmão, ele abandona tudo. Muitas vezes eu ouvi isso, essa é a minha experiência. Eu posso falar porque é a minha própria experiência, ouvir isso. E é muito duro para nós, para nossa alma, para o nosso sentimento, para nossa emoção, ouvir essas palavras. Mas nós não podemos nos abalar, fraquejar e voltar atrás. Nossa visão precisa estar clara, precisa ser uma visão firme, precisa ser governante. E aqueles que estão ao nosso redor, graças a Deus que nós temos a igreja. Então, o Senhor chamou Abraão para sair da terra dele, para abandonar a parentela, para deixar a casa de seus pais. Irmãos, isso é muito difícil, não é fácil. Nós temos um laço muito forte com as pessoas, com os nossos parentes, às vezes com amigos, com algumas pessoas. Mas, irmãos, eu quero dizer que se essas pessoas elas não estão também trilhando o mesmo caminho, você não pode se deter em detrimento a elas. Você precisa continuar caminhando firme em direção à palavra profética que nós temos recebido. E Abraão ele saiu da sua casa sem saber para onde ia. E nós sabemos que isso é muito difícil, mas com fé, né? Cheios de fé, isso é possível. Também vimos a experiência de Moisés.
Moisés conduziu mais de 2 milhões de pessoas. Ele foi um líder. O que levou ele, irmãos? A fé. Ele tinha certeza daquilo que ele estava fazendo e ele estava indo em direção àquilo, à terra que Deus preparou, a palavra de Deus, e chegando em meio a situações muito difíceis, quando eles estavam sendo perseguidos, chegou ali no Mar Vermelho, né? Não pense que o Mar Vermelho, quando eles dobraram a quadra, né? Quando eles avistaram o Mar Vermelho, não pensem que quando eles dobraram a esquina e eles olharam, o mar já estava totalmente aberto para eles. Pelo contrário, o mar não estava aberto. Eles chegaram e frearam e se depararam em relação ao mar. E neles bateu um desespero. Mas o que Moisés fez? Ele pisou, ele colocou o pé. Irmãos, é isso que o Senhor espera de nós, que mesmo diante dessas situações, a gente não desista, a gente não fraqueje, a gente não se abale e a gente não naufrague, mas que a gente pise, que a gente coloque os nossos pés, porque certamente o mar vai se abrir para nós. E então, irmãos, falei agora, compartilhei um pouquinho a respeito de alguns exemplos de fé. Um especificamente eu queria dar mais ênfase. Vocês lembram da experiência quando os discípulos estavam no barco, no mar, e durante a madrugada o Senhor, ele veio caminhando por sobre o mar, e eles se assustaram, eles acharam que era um fantasma, daí o Senhor falou para eles, olha, não se assustem, sou eu. Aí Pedro, né, nosso amado irmão, que é um exemplo de atitude, né, ele sempre é o primeiro, né, ele sempre é o que vai à frente, mas graças ao Senhor que ele faz parte, muitos de nós também têm essa característica, não é mesmo? Então Pedro, muito rápido, falou, bom, então se é o Senhor, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. E o Senhor falou, venha. E Pedro saiu e ele teve a experiência de caminhar pela fé sobre as águas. Pedro creu na palavra de Deus. Mas o que o Senhor faz? O Senhor permite que o mar se agite. Para quê? Para testar a nossa fé. Para que a nossa fé se torne mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo que esse ouro seja levado ao fogo, depurado, extraídas impurezas, o ouro, mesmo levado ao fogo, comparado à nossa fé, ele é incomparável. Ou seja, o Senhor deseja que a nossa fé seja uma fé firme, seja uma fé inabalável. Mas nessa experiência, o que aconteceu com Pedro? A Bíblia fala que ele se assustou com o mar, com as ondas, e ele reparou. A palavra que a Bíblia fala foi que Pedro reparou, ou seja, ele tirou os olhos, ele tirou o foco que ele estava olhando para o Senhor e ele olhou para a situação. E a partir do momento em que ele deixou de olhar para o Senhor, que ele perdeu o foco no Senhor, na palavra profética que o Senhor falou, venha, quando ele tirou o olho da palavra e olhou para a situação que ele estava, ele afundou. Então, irmãos, a gente vê que isso é exatamente a nossa experiência. Quando nós estamos com os nossos olhos fitados no Senhor, focados no Senhor, desfrutando do Senhor com a palavra profética, lendo o nosso alimento diário, como eu falei para os irmãos aqui, ó, nas semanas anteriores, está aqui o meu alimento diário, ó, aqui, eu mostro para os irmãos porque essa é a realidade. Eu li o alimento diário. Eu não estou dizendo que eu não li o alimento diário. Eu li o alimento diário. Mas notem a diferença. Ó como que é o meu alimento diário durante a semana em que eu ministro. É isso aqui. Então, nesta semana, puxa, eu estou com os meus olhos fitados, nada me separa do Senhor, a minha consciência está totalmente, não olho nem para a direita nem para a esquerda, focado no Senhor. O que acontece, irmãos? Mesmo que eu esteja diante do mar agitado, a gente ainda continua caminhando, porque nós estamos fitados no Senhor. Portanto, irmãos, existe uma forma de nós fortalecermos a nossa fé. Acabamos de ver que a fé, primeiro eu falei para os irmãos, o que é fé? Fé é a certeza
de coisas que se esperam, e é a convicção de fatos que se não veem. Ontem eu comentei com os irmãos que, para nós, é um fato que o Senhor morreu, mas você e eu não estávamos ao pé da cruz. Para nós, é um fato que o Senhor ressuscitou, mas nem eu, nem vocês retiramos a pedra da tumba. E nem eu, nem você corremos lá, e o Senhor não apareceu nem para mim, nem para você. O Senhor apareceu para Maria. E falou, não me toque, não me detenha, porque eu subirei ao Pai. Ele é primícia para o Pai. Mas, irmãos, mesmo não vendo, nós temos a convicção de fatos que se não veem. Porque para nós a morte do Senhor e a ressurreição do Senhor é um fato. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E agora eu quero falar para os irmãos que já sabemos o que é fé, mas nós temos uma oportunidade de fortalecer e de confirmar a nossa fé. Foi para isso que Paulo enviou, vamos ler aqui, foi para isso que Paulo enviou Timóteo a Tessalônica, no capítulo 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, nós podemos continuar ali. Diz, a fim de que ninguém se inquiete com as tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, e que, de fato, aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível, continuar esperando. Ou seja, irmãos, Paulo não aguentou mais esperar. Não foi possível para Paulo continuar esperando. Olha que maravilhoso esse versículo 5. Já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Irmãos, nós temos sido cuidados. Esses irmãos que estão à nossa frente, os apóstolos e os presbíteros, têm laborado, têm cuidado, têm dado a sua vida em nosso favor. E o coração desses irmãos é que a nossa fé, é que o trabalho deles não se torne inútil e que em momentos da tua fraqueza, da tua aflição, da tua tribulação, você não naufrague. Agora, porém, olha o 6. Olha o 6. Paulo já não estava mais em Atenas nesse momento. Paulo estava em Corinto. Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses de Corinto. Nesse momento, no versículo 6 diz, agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias do quê? Timóteo foi buscar notícias do quê? Da fé dos Tessalonicenses. Portanto, ele trouxe boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós mesmos. Versículo 7. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Irmãos, nós sabemos as dificuldades que muitos irmãos estão passando, né? Alguns de saúde, alguns dificuldade financeira, alguns com dificuldades familiares. Mas, irmãos, mesmo em meio às privações, mesmo em meio às tribulações, nós podemos ser consolados. Versículo 8, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus. Irmãos, aqui nós podemos ver que quando nós que temos sido cuidados, eu sinto que eu sou uma ovelha. Claramente eu percebo que eu sou uma ovelha.
e que eu possuo um pastor. E eu tenho certeza que quando o meu pastor olha para mim e vê que eu estou crescendo, que a minha fé, ela, mesmo em meio a algumas aflições, mesmo em meio a algumas tribulações, meu pastor, ele se enche de vida, ele se enche de gozo, ele se enche de alegria, porque, de certa maneira, é aquele grão de mostarda pequeno que está se tornando um arbusto por causa da sua fé. Então, amados irmãos, como é possível nós fortalecermos a nossa fé? Aqui eu quero levar os irmãos para Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, do 14 ao 17, que diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Ou seja, como começa, irmãos? Nós precisamos, como termina, na verdade, né? Porque o começo não é esse, o começo é sair para levar as boas novas, né? É o contrário. Ele se finda no invocar o nome do Senhor, mas ele começa pelo fim. Então, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Ou seja, para invocar precisa crer. Mas como crerão naquele em quem nada ouviram? Ou seja, para você crer, você precisa ouvir. É necessário ouvir. Se você não ouvir, você não vai crer. Se você não crer, você não vai invocar. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, alguém tem que falar. Alguém tem que pregar. E como pregarão se não forem enviados? Portanto, irmãos, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Portanto, irmãos, começa aonde? Aonde começa? Aonde é o start disso? É nos teus pés. Isso começa a partir dos teus pés. Quando você sai para anunciar o evangelho, então a tua boca, ela fala. Quando ela fala, alguém ouve. Quando alguém ouve, tem a possibilidade de crer. E quando crê, faz o quê? Ó, Senhor Jesus, é o ato mais simples, mais singelo, mais prático de receber e praticar esse evangelho. Esse evangelho, irmãos, o versículo 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Cristo. Então, irmãos, o que é fé também, né? Como a fé é constituída? A fé é o próprio Deus. Ele é a fé. O que é a fé? A fé é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus é a fé. Portanto, a fé objetiva é a palavra de Deus. A fé objetiva é o próprio Deus. E o que é a fé subjetiva? O que é a fé prática? O que é a fé em nós? É a fé subjetiva, é o ato de crer, é o ato de aceitar, é o ato de receber, é o ato de você trazer esta palavra que ela está, que alguém levou essas boas novas para você. Isso é fé, isso é a fé objetiva. Alguém está levando. Aí os teus ouvidos ouviram. Opa, ela já começou a se tornar subjetiva. Aí você creu no teu coração. Isso é fé subjetiva. Você creu. Aí não só ficou no teu coração, ela se tornou mais subjetiva ainda, porque você invocou o nome do Senhor com a tua boca, com o teu corpo. E aí, como você recebeu, como você ouviu, como você creu e você invocou, então isso é um ciclo abençoado que agora você com os teus pés vai sair também para praticar isso. E essa fé, ela vai se tornar, essa fé objetiva, ela vai se tornar realidade e ela vai se tornar parte da nossa vida. Portanto, irmãos, andar pelo que a gente vê, vamos ver aqui
2 Coríntios, para reforçar esse sentimento, 2 Coríntios, o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Essa mensagem é um pouquinho mais longa porque nós vamos ler todos os versículos, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 diz que: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Irmãos, se você está andando pelo que você está vendo, então você não está agradando o Senhor. Se você está precisando pegar na tua mão, né? O Luiz também nos encorajou ontem com a experiência de Tomé. Quando o Senhor ressuscitou, falou, o Senhor ressuscitou. Tomé falou, não, eu não vi. Não, eu não estava ao pé da cruz. Não, eu não removi a pedra daquela tumba. Então, eu não sei. Eu não sei nisso que vocês estão falando aí. Para mim, eu não sei. Então, o Senhor, com muito amor, apareceu para Tomé e falou, Tomé, toque com as tuas mãos aqui na minha ferida. Tomé, toque com as tuas mãos o meu lado, que onde o soldado furou o Senhor do lado com a lança, da onde saiu sangue e água, sangue para nossa redenção e água para nossa salvação completa. Então Tomé tocou. Aí o Senhor falou assim, Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram com os próprios olhos, mas creram. Então, irmãos, não vamos pedir para o Senhor para que a gente veja com os nossos próprios olhos. Senhor, me prova. Senhor, eu quero ver. Senhor, se o Senhor fizer, não impõe a condição para o Senhor, mas creia. Esteja baseado na palavra do Senhor. Invoque. Desfrute dos livros. Quanto mais você se consagrar para desfrutar essa palavra, orar, ler os versículos, cantar e falar os hinos. Olha que maravilha essa nossa reunião, esses hinos que nós cantamos, hinos maravilhosos, hinos que aquele hino fala, na medida nos provará, nada além Deus permitirá. Que palavra, que encorajamento, irmão, saiba que o Senhor não vai dar nada para você, nada além da medida, mas Ele vai te provar. Por quê? Porque Ele deseja que você seja aprovado, porque Ele deseja que você e eu façamos parte do Filho Varão e que nós possamos ser arrebatados direto para o trono, como nós vimos na semana passada. Portanto, irmãos, nós não vamos andar pelo que nós vemos, mas vamos andar por fé. Vamos andar por aquilo que os nossos olhos não estão vendo, mas pela palavra profética nós cremos, nós recebemos, nós temos certeza e nós temos convicção. Então, irmãos, voltando para... Existe a possibilidade de naufragar na fé? Sim, existe. Vamos ler 1 Timóteo. Por isso que Paulo enviou Timóteo, né? Então, em 1 Timóteo, fala, 1 Timóteo, versículo 1, capítulo 1, versículo 19. Veja, irmãos, aqui é um ponto também extremamente importante, porque existe algo que pode nos fazer naufragar na fé. Uma coisa é você abalar, outra coisa é você balançar, outra coisa é você fraquejar. Esses 3 itens, abalar, balançar, fraquejar, são uma coisa. Agora, naufragar é outra, tá? Então, vamos ver o que pode levar um cristão a naufragar na fé. Capítulo 19, Timóteo encoraja assim, ó, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Portanto, irmãos, a nossa consciência, ela está diretamente relacionada ao estado da nossa fé. A nossa consciência, irmãos, ela está na nossa mente, né? A gente sabe que dentro da nossa mente, né,
muitos atos, né? Nós vamos receber o galardão por meio das obras que nós fizemos, por meio do nosso corpo. E nós sabemos que certas coisas que são feitas, né, certas atitudes ou certas práticas, elas afetam a nossa consciência. E afetando a nossa consciência, ele acerta em cheio a nossa fé. Então, irmãos, para que a gente mantenha um bom estado, para que a nossa fé ela seja uma fé firme, nós precisamos cuidar do estado da nossa consciência e não permitir que nada venha ferir a nossa consciência e a nossa comunhão com o nosso Senhor e com os nossos irmãos, tá bom? Então, por outro lado, irmãos, eu também sou encorajado por 1 Pedro, né? Porque aqui, qual era a situação dos Tessalonicenses? Era uma situação de aflição. Eles tinham muita perseguição. Naqueles tempos, a igreja sofria muita perseguição. E também alguns dali tinham dormido no Senhor e eles estavam abalados por causa dessa situação. Por isso que Paulo compartilhou com eles, não de forma extremamente profunda, porque são novos cristãos, mas Paulo compartilhou muitas coisas com eles. E aqui diz então que, vou voltar no 9, tá? Pois, capítulo 3, versículo 9, pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Então, irmãos, aqui nós vemos que Paulo tinha o coração de que a fé dos tessalonicenses estivesse firme, que nada abalasse a fé dos tessalonicenses, mesmo em meio às tribulações, em meio às aflições, mesmo diante de várias provações, como nós cantamos, né? Mesmo em várias provações, mas é para que o valor da nossa fé, né? Então, somos encorajados também. Eu lembro de 1 Pedro, essas palavras aqui, elas são muito antagônicas. Por que antagônicas? Porque elas falam sentimentos e situações opostas entre si. Então, o versículo 6 diz, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados ou entristecidos por várias provações. Mas isso tem um propósito. Para quê? Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo que esse ouro seja apurado pelo fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, olha aqui a fé, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas, olha a fé, crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória. Por fim, o 9 diz, obtendo o fim da vossa fé, a salvação completa da vossa alma. Então, irmãos, aqui eu quero ressaltar que o Senhor deseja que a nossa fé seja fortalecida. O Senhor deseja que a nossa fé seja confirmada. Para isso, Ele permite essas situações. E diante dessas situações, aqui nós vemos, nisso, exultais. Então, como que pode, se Ele está dizendo aqui que sejais contristados, ou seja, vocês vão ser entristecidos por várias provações. Mas o início do versículo diz, nisso exultais. Por quê, irmãos? Porque é no presente. Embora no presente. Hoje você pode estar sendo momentaneamente entristecido, mas lembre-se que isso, irmãos, é para quando ele for
revelado, você esteja de pé e não humilhado. Você seja louvado, glorificado e honrado na revelação de Jesus Cristo, que é isso que diz esses versículos. Então, é no presente, mas é para a glória. Aqui fala, por breve tempo. O que é breve tempo? O que é esse pequeno tempo de hoje em relação a toda a eternidade que nós vamos estar na presença do Senhor? Não é nada, irmãos, isso é um encorajamento. E a parte que mais me encoraja desse versículo, embora Paulo fale que nós estamos designados, ele fala destinados, né? Em 1 Tessalonicenses ele fala, vamos ver aqui, a fim de que ninguém se inquiete, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Embora nós estejamos designados e nós sejamos destinados para isso, mas, irmãos, não é o tempo todo, são alguns momentos. Portanto, é se necessário, é a parte que eu mais gosto. Por que eu mais gosto? Porque é se necessário. É necessário? Sim. Na minha experiência, muitas vezes eu posso dizer que, de fato, é necessário que o Senhor apure esse fogo. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sou duro, porque eu sou teimoso, porque eu demoro às vezes para voltar, porque às vezes eu não aceito, porque às vezes eu duvido, porque às vezes eu questiono. Mas, irmãos, é chegado o tempo de ser julgado a casa de Deus. Começa pela casa dele, que somos nós. E isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque hoje nós temos a oportunidade, hoje, você tem a oportunidade de se preparar e de passar por esse fogo. Mas, por outro lado, também quero encorajar os irmãos que o nosso ponto de fusão pode mudar. Não é mesmo? A gente sabe que o ponto de ebulição da água são 100 graus Celsius, né? Ponto de ebulição. Então, cada material tem o seu ponto de ebulição, tem o seu ponto de fusão. Então, qual é o seu ponto de fusão? Não é o mesmo para cada um de nós. Cada um tem a sua medida, cada um tem o seu ponto de fusão. Cada um tem a sua dureza. Alguns já foram mais trabalhados pelo Senhor. Logo se arrependem, logo se curvam, logo se humilham. Porém, outros, o Senhor fala, mas demoram muito. Consequentemente, esse ponto de fusão é mais alto. Então, o Senhor deseja fazer o quê? Apurar. Portanto, o que ele faz? Ele eleva a temperatura do fogo. Para quê? Para que o fogo possa te apurar. Mas não é para te reprovar. Não é para te humilhar, nem para te reprovar. Mas é para que isso redunde em louvor, glória e honra na revelação do Senhor. É para que você seja um vencedor e seja arrebatado diretamente para o trono. Então, irmãos, nós somos encorajados aqui pela experiência da igreja em Esmirna. Muitas vezes você pode estar, vamos abrir agora em Apocalipse, vamos ver a experiência de Esmirna. Muitas vezes você pode estar passando por dificuldade, por tribulação, por aflição e achar, por algum momento, fraquejar na fé, não naufragar, mas fraquejar, se abalar, achar que o Senhor te abandonou, ou achar que ele não sabe, ou achar que ele não sente, ou achar que ele não está te vendo. Mas, irmãos, não é o que ele fala. Olha o que o Senhor diz para a igreja em Esmirna, que foi a igreja que mais sofreu perseguição, dificuldades e que mais irmãos foram martirizados. O Senhor mandou estas palavras para a igreja através do anjo, dizendo: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação. Senhor Jesus, irmão, não pense que o Senhor está alheio ou que ele não vai te assistir no meio da tua tribulação. Embora talvez pareça, você ache que ele não está vendo, mas sim, ele está. Ele diz: eu conheço a tua tribulação. Olha o que diz o Salmo 139. Esses salmos, irmãos, precisa nos encorajar. Você precisa ler esses salmos com frequência,
Porque esse aqui demonstra quem é o Senhor. Salmos 39 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Olha só o versículo 4. Diz que ainda a palavra não me saiu à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Então, amado irmão, olha o que diz Apocalipse 2. Diz que ele é o primeiro e o último, e que ele está à nossa frente e atrás de nós. Irmão, se você acha que talvez a tua tribulação, né, ela não está não está sendo olhada, avaliada e cuidada, não é o que o Senhor fala. O Senhor está cuidando de nós. E tudo que sobrevém sobre a minha pessoa, uma angústia, ou uma ansiedade, ou uma tristeza, ou qualquer situação que possa mexer conosco, o Senhor, Ele conhece, Ele sabe, e Ele pode nos consolar. Então, Apocalipse 2:1 diz que ele é o primeiro e que ele é o último. E também quero ler com os irmãos Isaías 52. Isaías, olha que maravilhoso esse versículo. Isaías 52. Estamos na reta final já, irmãos. Estamos quase. Ô, Senhor, cadê Isaías? Isaías. Ô, Senhor. Isaías 52. Opa, cheio. Isaías, capítulo 52, versículo 12. Olha que maravilhoso. Porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Então, mesmo que você se sinta para trás, né? Talvez você diga, essa palavra é muito elevada. Os irmãos, eu não consigo acompanhar isso. Isso é muito elevado para mim. Talvez você olhe para você se sinta acusado. Mas você tem que lembrar também que atrás de você o Senhor está. O Senhor está na nossa retaguarda e Ele cuida de nós. Senhor Jesus. E o Senhor fala para a igreja em Esmirna, né? Os irmãos de Esmirna perderam muita coisa. Talvez você sinta que você, né, muita coisa possa estar sendo tirado de você. Mas o Senhor fala, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Aleluia! Então, amado irmão, não pense que você está perdendo. Pelo contrário, você está ganhando. O Senhor olha para você e fala, Ele é rico. E também, irmãos, quero encorajar, toda tribulação, ela tem início e ela também tem fim. Toda tribulação tem início e tem fim. Aqui, o Senhor fala, tereis tribulação de 10 dias. Senhor Jesus, então o Senhor está nos acompanhando e cuidando de nós. Agora, irmãos, não vamos abandonar a nossa confiança. Vamos ler Hebreus, que eu deixei de abordar ontem, Apocalipse 7, e eu vou findar com Apocalipse 7, mas antes de ir para Apocalipse 7, eu quero levar os irmãos para Hebreus, capítulo 10, que Hebreus, capítulo 10, versículo 32, diz assim, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Então, é como o santo compartilhou ontem, ele falou, o que o cristianismo está pregando hoje? Pare de sofrer, cura, expulsão de demônios, mas nós sabemos pela palavra, olha o que diz aqui, depois de iluminados, depois que você creu, depois que você recebeu o Senhor, começou a luta. É luta contra si mesmo, é luta contra a vida da alma, é luta contra o cosmos, contra esse mundo tenebroso. Senhor Jesus,
Mas o 35 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Ó, irmãos, vamos perseverar até o fim, Senhor Jesus, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, olha o 37, o que ele diz? Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Ontem também o Luiz compartilhou conosco e ele falou: a melhor tradução é: o meu justo terá vida pela fé. E aqui ele continua: se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Então aqui está confirmando aquilo que nós lemos no versículo, que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui diz: portanto, se retroceder nele, a minha alma não vou ter prazer, não vou me alegrar se ele retroceder. O que é retroceder aqui? É naufragar. Aqui é voltar atrás. Retroceder aqui é: você crê no Senhor, mas aí você começa a passar por tribulações, por aflições, por provações, e aí você diz: olha, eu acho que não. Eu cria, mas eu não creio, porque esse Deus, ele não cuida de mim, ele não olha para mim, ele está permitindo que eu passe por isso. Isso é voltar atrás. Mas, irmãos, não. Nós, porém, o 39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Senhor Jesus, olha nós aqui, irmãos. Nós, porém, não somos dos que voltam atrás. Nós não vamos naufragar. Pelo contrário, nós somos da fé para a conservação da alma. Senhor Jesus, que o Senhor possa olhar para nós e dizer: ó, ele é o meu justo. Ó, o Luiz Carlos, a Rome. Ó, é os irmãos que estão aqui aparecendo para mim na minha câmerazinha que eu minimizei aqui. Amém, Luiz. Amém, Rome. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Graças a Deus que o Senhor pode olhar para todos nós que estamos aqui e dizer: olha lá o meu justo. Ele está vivendo pela fé. Ó, Senhor Jesus. Portanto, quero terminar. Ontem o Gilberto nos encorajou e ele falou: irmãos, olhem pela janela, abram as suas janelas. Irmão, a nossa janela pode ser pequenininha, mas a nossa janela pode ir aumentando, né? O que é essa janela? É um termo figurativo que o irmão Miguel Mal usou. Ele falou: vamos dar uma olhada pela janela no futuro dos vencedores. Vamos ver o que espera os vencedores. E ontem eu não abordei essa palavra, mas graças ao Senhor, pelo Espírito, o Luiz deu continuidade e completou a mensagem. Logo no início, ele já foi para o capítulo 7, graças a Deus. E eu quero encorajar vocês, irmãos, porque esse capítulo 7, ele é, de fato, maravilhoso. Olha o que diz, capítulo 7 de Apocalipse, versículo 9. Vamos dar uma espiada no futuro dos vencedores? Versículo 9 diz: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, e de todas as nações, tribos, povos e línguas. Irmãos, primeiro destaque que eu faço: como que esses vencedores estavam. Isso é muito significativo e é relevante. Aqui diz que eles estavam em pé. Estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro. E as outras características deles eram vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos.
E estes mesmos vencedores que estavam de pé, aqui eu reforço o versículo 10, eles clamavam em grande voz, e estes vencedores diziam: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Agora, quem entra em cena? Quem entra em cena, a partir do versículo 11, são os anjos, os anciãos e os seres viventes, que eles estavam em situação diferente. Eles estavam prostrados. Então, vamos ler o 11, diz: todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anjos estavam de pé, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Eles adoraram a Deus e se prostraram baseados na palavra dos vencedores do versículo 9. Porque os vencedores disseram ao nosso Deus, voltei no 10 agora, os vencedores falaram ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E aí os anjos, os anciãos e os seres viventes, ouvindo isso, disseram o quê? Amém. Eles disseram amém à palavra dos vencedores. Eles disseram amém. Realmente o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Daí, irmãos, aqui no 13 diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E da onde eles estão vindo? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Então, irmãos, aqui eu quero ressaltar que quando fez-se a pergunta, e estes, quem eles são? E da onde que eles estão vindo? Aqui menciona que é da grande tribulação, mas essa grande tribulação não são os 3 anos e meio da semana de Daniel. Esta grande tribulação não é a grande tribulação citada em Mateus 24. Esta grande tribulação é o nosso viver, citado em 1 Pedro, do versículo 6 ao 7. As provações que por algum momento podem nos entristecer no nosso dia a dia, em meio, né, a tudo isso que nós estamos vivendo, mas isso é para que a gente seja, na revelação do Senhor, a gente possa se encontrar glorificado, honrado, na presença do nosso Senhor. E por fim, então, vamos terminar lendo o versículo 10, que era o coração de Paulo, né? Orando noite e dia, capítulo 3 de Tessalonicenses 10, diz assim que ele orava noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente. Veja que aqui Timóteo já tinha ido. Veja que aqui Timóteo já tinha retornado para Corinto. E mesmo assim, Paulo fala o que para eles? Que mesmo assim, Timóteo, levando uma palavra, consolando Paulo, dizendo que eles estavam firmes na fé, que Paulo se alegrou em ter vivida por meio do relato de Timóteo, Paulo ainda assim, veja só, irmãos, isso é maravilhoso. Mesmo com este relato, Paulo ainda diz que ora de dia e de noite com máximo empenho para vos ver pessoalmente, e o quê?
e reparar as deficiências da vossa fé. Aqui, reparar também pode ser traduzido por completar. Então, irmãos, isso demonstra que a nossa fé, ela não está no seu máximo nível, né? E talvez nem chegue a 100%, mas o que importa, irmãos, é que a gente tenha o suficiente, que a nossa fé não se abale, que a gente não naufrague na fé e que os nossos olhos estejam voltados para a vinda do Senhor, que a gente não só espere a vinda do Senhor, mas que o nosso viver também possa apressar a volta do Senhor e que nós possamos amar o viver da igreja, amar os irmãos. E eu agradeço aos irmãos por também, agora eu ter a oportunidade de estar ajudando e também estar completando a vossa fé, mas na maioria das vezes, na maioria do tempo, eu também estou recebendo da parte de vocês e a minha fé está sendo completada pela vida de vocês, pela palavra que muitas vezes me é ministrada. Então, sou grato ao Senhor por esse primeiro dia da semana, por poder participar dessa reunião maravilhosa e receber tamanho encorajamento. Irmãos, vamos prosseguir e que nada abale a nossa fé. Jesus é o Senhor. Aleluia.